Eu precisei cruzar para o outro lado, para entender o quanto você vale para o inferno. Não estou falando de uma quase morte, nem de um sonho perturbador. Estou falando de anos inteiros, vivendo dentro do sistema das trevas, conhecendo seus rituais, suas estratégias e seus alvos. E um dia, no meio de tudo aquilo, eu descobri algo que nenhuma reunião de ocultismo deveria me ter deixado saber: que existem pessoas caminhando por aí completamente sem noção do que carregam dentro de si. E justamente por isso, elas são perseguidas de um jeito que nem elas mesmas conseguem entender. Você já sentiu que sua vida tem bloqueios que não fazem sentido? Que certas portas sempre fecham no momento errado? Que determinadas pessoas parecem enxugar toda a sua energia só de chegar perto? Que sua mente fica pesada em lugares que deveriam ser comuns? Isso não é coincidência. Isso não é fraqueza emocional. E hoje eu vou te provar, com a minha própria história, por que o inferno gasta energia atacando pessoas como você. Eu fui feiticeira. Trabalhei com forças que a maioria das pessoas prefere fingir que não existem. Eu vi de perto como as trevas identificam, seguem e tentam destruir certas pessoas antes que elas despertem para o que realmente são. E quando eu finalmente saí daquele mundo, eu trouxe comigo um conhecimento que não me deixa calar. Neste vídeo, eu vou revelar os 5 dons espirituais que mais aterrorizam as trevas. E como eu, do outro lado, aprendi a reconhecer close nas pessoas, antes mesmo que elas soubessem que os tinham. Mas antes de continuar, quero te pedir uma coisa simples. Se você acredita que existe um propósito maior para sua vida, escreve aqui nos comentários agora mesmo. Eu creio no poder da oração, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você enxerga sua própria história. Você precisa ouvir isso até o fim. Eu não cheguei ao ocultismo por acidente. Fui criada em um ambiente onde o mundo espiritual era tratado como ferramenta. Desde cedo, as pessoas ao meu redor me ensinaram que existe poder fora de Deus, e que esse poder pode ser usado para controlar, para proteger, para vencer. Eu cresci acreditando nisso. Fui sendo moldada dentro dessa visão de mundo, até que ela se tornou a única realidade que eu conhecia. Com o tempo, me tornei uma praticante séria. Não era algo superficial. Não era curiosidade de adolescente brincando com o proibido. Era dedicação real, iniciações, compromissos espirituais que poucos têm coragem de assumir, e que ainda menos pessoas têm coragem de abandonar. Eu subia de nível dentro daquele sistema. Aprendi a ler energias, a identificar padrões espirituais em pessoas, a reconhecer o que estava invisível aos olhos comuns. E foi exatamente essa habilidade que me colocou diante de uma verdade que eu não estava preparada para encarar. Dentro do ocultismo, existem estudos sobre pessoas. Isso mesmo, não é algo que se fala abertamente, mas quem chega em determinados níveis dentro dessas práticas começa a entender que certas pessoas são monitoradas pelas trevas de um jeito diferente. Elas não são perseguidas por acaso. Não são alvos aleatórios. Elas carregam algo que o sistema da escuridão reconhece como ameaça direta. Eu passei anos estudando esses padrões. Vi de perto como as trevas agem sobre essas pessoas. Vi rituais feitos especificamente para confundir a identidade delas, para fazer com que elas nunca chegassem a despertar para o que realmente eram. Vi estratégias elaboradas para manter essas pessoas presas em ciclos de dor, de dúvida, de relacionamentos que drenam, de bloqueios financeiros que não têm explicação lógica. E um dia, durante um processo que eu não vou descrever em detalhes porque não é o momento, eu me vi diante de algo que quebrou tudo o que eu acreditava. Eu me deparei com uma força que não era das trevas, uma presença que não respondia a nenhum dos rituais que eu conhecia, uma luz que não pedia permissão para entrar. Naquele momento eu entendi que havia passado anos servindo ao lado errado de uma guerra que eu mal compreendia a dimensão. A saída não foi simples. Quem está profundamente enraizado naquele sistema sabe que sair tem um preço. Há ameaças, há pressão espiritual, há uma sensação constante de que você está sendo vigiada. Mas existe algo que as trevas não conseguem fazer quando uma pessoa decide de verdade se voltar para Deus. Elas não conseguem segurar. Eu saí e trouxe comigo um conhecimento que hoje uso de forma completamente diferente. Não falo mais para ajudar as trevas a identificar alvos. Falo para avisar os alvos de que eles foram encontrados, antes que o inimigo consiga concluir
o que planejou contra eles. O que eu vou compartilhar hoje não é teoria, não é ensinamento de livro. E o que o Will vai, o que aprendi, e o que o próprio processo da minha libertação me revelou sobre a natureza espiritual de pessoas como você. E se você está assistindo este vídeo agora, existe uma razão para isso. Deixa eu te contar sobre a primeira vez que eu entendi que certas pessoas eram diferentes das outras, no campo espiritual. Eu tinha acabado de ser iniciada em um nível mais profundo, dentro das práticas que seguia. Fazia parte desse processo aprender a observar pessoas, a identificar o que estava ao redor delas no campo invisível. Era como aprender a enxergar uma camada do mundo, que existe em paralelo ao que os olhos comuns captam. E foi durante esse treinamento que eu comecei a perceber algo que ninguém tinha me explicado com clareza antes. Havia pessoas que chegavam a determinados ambientes, e algo ao redor delas reagia de forma diferente. Não eram necessariamente pessoas religiosas, não eram necessariamente pessoas que oravam, ou que frequentavam igrejas, mas existia algo nelas que criava uma espécie de tensão no campo espiritual, como se a presença delas ativasse um alerta que os outros não ativavam. Eu perguntei à mulher, que me iniciou, o que era aquilo. Ela ficou em silêncio por um momento, me olhou com uma seriedade que eu raramente tinha visto nela, e disse uma coisa que ficou gravada na minha memória para sempre. Ela disse: essas pessoas têm marcas que não colocaram, e as trevas sabem disso antes mesmo delas saberem. Aquela frase ficou dentro de mim como uma semente que demorou anos para fazer sentido completo, mas naquele momento, eu comecei a prestar atenção de um jeito diferente. Passei a observar o comportamento das forças espirituais ao redor dessas pessoas marcadas. E o que eu vi me surpreendeu. O ataque contra elas nunca era aleatório. Havia uma lógica, uma estratégia. O objetivo não era simplesmente causar dor. O objetivo era impedir um despertar. Era como se as trevas soubessem exatamente o que aquela pessoa poderia se tornar, caso chegasse a reconhecer o que carregava. E todo o esforço era direcionado para que esse reconhecimento nunca acontecesse. Os métodos eram variados e precisos. O primeiro era a confusão de identidade. Fazer a pessoa duvidar de si mesma de forma tão profunda, que ela nunca se sentisse digna de nada maior. Relacionamentos que destruíam a autoestima. Vozes internas constantes, dizendo que ela era fraca e insignificant, que seus erros a desqualificavam para sempre. Eu vi esse padrão funcionar em pessoas que do lado do fora pareciam completamente comuns, mas que por dentro viviam numa guerra silenciosa, que ninguém ao redor conseguia enxergar. O segundo método era o isolamento estratégico, não o isolamento físico necessariamente, mas o espiritual. Fazer com que a pessoa se sentisse completamente sozinha mesmo, estando rodeada de gente. Criar um senso de incompreensão tão profundo, que ela fechasse o coração para conexões genuínas. Porque as trevas sabem que quando uma pessoa marcada encontra outras pessoas de propósito, quando ela se conecta com quem pode ajudá-la a despertar, o processo de ativação se acelera. Então, o isolamento era uma das ferramentas mais usadas. O terceiro era o bloqueio de discernimento, e esse era o mais sofisticado de todos. Consistia em criar tanto ruído emocional ao redor da pessoa, que ela perdia a capacidade de ouvir o que vinha de dentro. Relacionamentos tumultuados, crises financeiras constantes, situações de urgência que se sucediam uma atrás da outra, sem dar espaço para respirar, para refletir, para ouvir o silêncio, porque no silêncio, essas pessoas ouvem coisas que as trevas não querem que elas ouçam. Eu observei tudo isso de perto durante anos, e havia um detalhe que me perturbava cada vez mais conforme eu avançava naquele sistema. As pessoas que eram mais atacadas, as que tinham os esquemas mais elaborados montados contra elas, eram exatamente as que pareciam mais frágeis por fora, as que sofriam mais, as que questionavam mais, as que carregavam feridas que não cicatrizavam com facilidade. E eu comecei a me perguntar por que o inimigo gastava tanto esforço com pessoas que aparentemente não representavam nenhuma ameaça visível. A resposta veio de uma forma que eu não esperava. Certa noite, durante um ritual que envolvia a leitura espiritual de uma pessoa específica, que havia sido trazida como alvo, algo aconteceu que fez todos os presentes recuarem. Eu não vou entrar nos detalhes do que foi visto naquele momento porque isso não é o ponto central do que preciso te dizer, mas o que ficou claro para todos naquela sala foi que aquela pessoa, que do lado de fora parecia uma mulher comum, carregava algo que nenhum de nós estava preparado para confrontar diretamente.
Havia uma proteção ao redor dela, que não respondia a nada do nosso arsenal, e o mais perturbador era que ela mesma claramente não sabia disso. Saímos daquele lugar em silêncio, e eu passei dias pensando no que tinha visto. Se aquela mulher soubesse o que carregava, o que aconteceria? Se ela despertasse para a dimensão espiritual real da sua própria vida, quem ela se tornaria? Essa pergunta começou a abrir uma fissura dentro de mim. Uma dúvida que o sistema das trevas não tem tolerância para deixar crescer. Mas ela cresceu mesmo assim. E foi o começo do fim da minha vida naquele mundo. Escreve aqui nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir é o que as trevas mais temem que você descubra sobre si mesmo. Eu preciso te contar sobre a noite em que tudo desmoronou. Não foi uma noite comum. Havia meses que eu carregava aquela inquietação que começou depois do ritual que descrevi antes. Uma pergunta que não me largava. Uma sensação de que eu estava servindo a algo que me escondia informações essenciais. Dentro do ocultismo, quando você começa a questionar, você se torna um problema. E os problemas são tratados com pressão espiritual intensa, com intimidação, com manipulação emocional sofisticada. Eu estava passando por tudo isso ao mesmo tempo. Naquela noite específica, fui convocada para participar de um trabalho que envolvia uma pessoa que havia se convertido ao cristianismo recentemente. Era uma mulher que tinha saído de uma vida muito difícil, que havia encontrado fé, de uma forma que eu, na época, via com desprezo, e depois com algo que eu ainda não sabia nomear. O objetivo era criar obstáculos no caminho dela. Confundir sua nova fé, fazer com que ela recuasse. Quando o processo começou, e as forças foram invocadas para agir sobre aquela mulher, eu vi algo que mudou minha vida para sempre. As forças que foram chamadas naquela noite não conseguiram avançar. Não é que elas tentaram e foram parcialmente bloqueadas. Não é que encontraram resistência e diminuíram o ritmo. Elas bateram em algo que eu nunca tinha visto antes e recuaram completamente. Havia uma barreira ao redor daquela mulher, que não era feita de nenhum material espiritual que eu conhecia. Não era um amuleto. Não era um ritual de proteção. Não era nenhuma das formas de defesa que eu havia estudado ir a algo vivo. Uma presença ativa, que não apenas bloqueava, mas que emanava uma substância que eu só consigo descrever como luz. Não no sentido poético, mas no sentido literal. Algo luminoso que existia ao redor dela de forma completamente real. E então aconteceu algo que eu não esperava. Essa presença que eu estava vendo ao redor daquela mulher se voltou. Não de forma agressiva. Não com violência, mas se voltou. E por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade, eu senti que ela me via. Não via o ritual. Não via o ambiente. Me via a mim. A pessoa que estava por baixo de tudo aquilo. A mulher que havia crescido, acreditando em mentiras, que havia sido moldada por um sistema de destruição, que carregava feridas antigas, cobertas por poder falso. Eu não consigo te explicar com palavras o que senti naquele instante. Não era medo. Embora medo também estivesse presente. Era uma exposição total, como se tudo que eu havia construído ao longo de anos para me proteger, para parecer forte, para parecer no controle, tivesse se tornado transparente em um segundo. E por baixo de tudo aquilo havia apenas uma pessoa, que estava completamente perdida, e que no fundo, sabia disso. Eu saí daquele lugar, sem dizer uma palavra para ninguém. Nos dias que se seguiram, o sistema veio com força total sobre mim. Pressão espiritual como eu nunca havia experimentado antes. Nem como praticante nem como alvo. Pesadelos que não eram apenas sonhos. Havia uma qualidade neles, que qualquer pessoa que já foi atacada espiritualmente de verdade, vai reconhecer. Uma sensação de sufocamento, que não era física. Vozes que tentavam me convencer de que o que eu havia visto, não era real, que o era fraqueza, que era o começo de uma loucura. Mas havia algo que não conseguiam apagar. A certeza de que aquela presença era real. E de que ela havia me visto. Foi nesse período de pressão extrema, que eu comecei a entender os 5 dons que hoje eu vim te revelar. Porque, enquanto o sistema das trevas tentava me destruir, eu comecei a perceber que as mesmas marcas que eu havia passado anos identificando em outras pessoas, estavam em mim. Eu era uma das pessoas marcadas. Eu havia passado minha vida inteira dentro de um sistema que, entre outras coisas, existia para me manter longe do que eu realmente era. E aí, tudo começou a fazer sentido, de uma forma avassaladora. O primeiro dom que as trevas mais temem em você,
é o que eu chamo de memória de origem. Não é memória comum. Não é nostalgia. Não é a capacidade de lembrar fatos. É algo muito mais profundo. É a capacidade do seu espírito de reconhecer a verdade, mesmo quando sua mente foi programada para ignorá-la. Eu vi esse dom sendo atacado em inúmeras pessoas. O método mais comum era criar traumas que enterravam essa memória debaixo de camadas de dor, porque quando alguém tem acesso à memória de origem, não consegue ser permanentemente enganado. O espírito sempre puxa de volta para a verdade. E isso torna essa pessoa impossível de controlar por completo. As trevas sabem que você tem essa capacidade. É por isso que sua vida teve tantos eventos que tentaram fazer você se esquecer de quem você é. Relacionamentos que atacaram sua identidade. Situações que te fizeram sentir que você não tinha valor. Ciclos que te deixavam tão exausto que pensar em propósito parecia um luxo que você não podia ter. Tudo isso tinha um objetivo: enterrar a sua memória de origem debaixo de tanto peso que ela nunca pudesse emergir. O segundo dom é o que eu vou chamar de escuta direta. Durante anos dentro do ocultismo, eu estudei formas de interceptar a comunicação espiritual de pessoas. E o que eu aprendi é que certas pessoas possuem um canal interno que não passa por mediação nenhuma. Elas recebem direção. Elas sentem alertas. Elas captam instruções que não vêm de raciocínio lógico. E esse canal é praticamente impossível de bloquear completamente, porque ele não opera na frequência que as trevas conseguem interferir com mais facilidade. Sabe aquelas vezes em que você soube de algo antes de ter qualquer evidência concreta? Quando seu interior disse para não ir a um lugar, e você foi mesmo assim, e se arrependeu? Quando algo dentro de você pediu para você ligar para alguém, exatamente no momento em que essa pessoa mais precisava? Quando você estava prestes a tomar uma decisão, e uma clareza repentina mudou tudo sem que você conseguisse explicar de onde ela veio? Isso não era coincidência. Era o seu canal de escuta direta funcionando. E as trevas sabem que enquanto esse canal estiver aberto, você nunca vai se perder completamente. O terceiro D é a percepção de camadas. Você enxerga além da superfície das situações e das pessoas. Não porque você seja desconfiado por natureza, mas porque o seu espírito processa informações que seus olhos físicos não captam. Eu treinei pessoas dentro do ocultismo a desenvolverem artificialmente uma versão distorcida dessa percepção. Mas nas pessoas marcadas, ela é natural, ela é original, ela vem de uma fonte que o sistema das trevas não instalou. E, portanto, não consegue desligar. Por isso você sempre soube quando alguém estava mentindo mesmo sem ter provas. Por isso certos ambientes te deixavam fisicamente desconfortável, sem nenhuma razão aparente. Por isso você sentia o peso emocional de lugares que outros consideravam completamente neutros. Seu espírito estava lendo o que estava invisível. E essa leitura te protegeu de situações e de pessoas que teriam causado danos muito maiores do que os que você já enfrentou. O quarto dom é o que eu reconhecia nas práticas do ocultismo como selo de autoridade. E é o que mais gerava estratégias elaboradas de neutralização. Certas pessoas carregam uma autoridade espiritual que não foi conquistada por esforço humano. Ela foi concedida, e essa autoridade age independentemente de a pessoa estar consciente dela ou não. Ela altera ambientes. Ela confronta o que está escondido. Ela faz com que o que é falso não consiga se sustentar por muito tempo perto dessa pessoa. Você já percebeu que certas mentiras não duram quando chegam até você? Que relacionamentos baseados em falsidade sempre acabam se revelando mais cedo do que as pessoas esperavam? Que sua presença em determinados lugares criava uma tensão que você não provocava conscientemente? Isso é o seu selo de autoridade em operação. E as trevas gastam quantidades enormes de energia tentando fazer você acreditar que você não tem poder nenhum, justamente porque sabem que quando você despertar para essa autoridade, o jogo muda completamente. E o quinto D é o que eu vou revelar no próximo bloco, com a profundidade que ele merece, porque esse foi o dom que, quando eu finalmente entendi que também o carregava, me custou tudo dentro do sistema das trevas. Esse dom é o que fez com que a presença naquela noite me olhasse diretamente. É o que fez com que eu não pudesse mais fingir que estava no lugar certo. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda o peso do que acabei de revelar. Esses 4 dons que descrevi não são conceitos abstratos. Eles são reais. Eles estão em você.
E eles explicam por que sua vida teve a forma que teve. As lutas que você enfrentou não foram punição. Foram a prova de que o inimigo sabia o que estava em jogo. Você não foi atacado porque é fraco. Você foi atacado porque é uma ameaça. E agora que você está começando a entender isso, a próxima parte desta mensagem vai te mostrar como essa verdade mudou minha vida. E como ela pode mudar a sua também. Eu não me libertei de uma vez. Acho importante ser honesta sobre isso, porque existe uma versão romantizada de conversão, que circula em muitos lugares. Aquela em que a pessoa tem um encontro, tudo se resolve em uma noite, e a vida vira uma linha reta em direção à paz. Não foi assim comigo. E provavelmente não foi assim com você também. Seja lá qual for a sua batalha. A minha saída foi um processo doloroso, confuso, cheio de recaídas internas, de momentos em que eu duvidava do que havia visto, de noites em que a pressão espiritual era tão intensa, que eu questionava se tinha feito a escolha certa. O sistema das trevas não solta quem estava profundamente dentro dele sem uma luta real. E eu precisei enfrentar essa luta com uma honestidade sobre mim mesma, que eu havia evitado por anos. A primeira coisa que precisou morrer foi a minha identidade construída dentro do ocultismo. Eu havia passado tanto tempo sendo definida pelo poder que carregava dentro daquele sistema, que eu nem sabia quem eu era sem ele. Era como se a feiticeira que eu havia me tornado fosse a única versão de mim que existia. E abrir mão disso não era apenas uma questão espiritual. Era uma crise de identidade profunda. Quem eu era sem os rituais, sem o conhecimento que havia acumulado, sem o status que aquilo me dava dentro de certos círculos. Foi nesse vazio que eu comecei a entender o que realmente significa ser encontrada. Não foi um raio de luz descendo do céu, foi algo muito mais silencioso e muito mais devastador do que qualquer experiência sobrenatural que eu havia tido antes. Foi a sensação de ser vista completamente, com todas as camadas, com toda a história, com todas as escolhas que eu preferia não encarar, e ainda assim, não ser rejeitada. Isso não cabia em nenhuma estrutura que eu havia construído para entender o espiritual. No sistema que eu vivia, poder era sempre condicional. Você tinha valor enquanto servia, enquanto entregava resultados, enquanto era útil. A ideia de uma presença que te enxerga inteiramente e escolhe ficar era completamente estranha para mim. E foi exatamente essa estranheza que me convenceu de que era real. Porque o inimigo nunca me daria algo assim. O inimigo não tem capacidade de oferecer amor que não tem custo. Tudo no sistema das trevas tem um preço, tem uma cláusula, tem um momento em que a conta chega. O que eu estava sentindo não tinha essa estrutura. E minha mente, treinada para identificar padrões espirituais, reconheceu isso antes mesmo que meu coração tivesse coragem de aceitar. O processo de libertação real começou quando eu decidi ser honesta com Deus sobre tudo. Não uma confissão organizada, não uma oração elaborada com as palavras certas, uma conversa bruta, às 3 da manhã, sozinha em um quarto, com pressão espiritual batendo de todos os lados, onde eu simplesmente disse tudo. Ritual, cada escolha consciente de servir ao que era escuro. Cada momento em que eu sabia que estava causando dano, e escolhi continuar mesmo assim. Algo quebrou naquela noite. Não dramaticamente, não com trovões. Com um silêncio. Um silêncio que eu nunca havia experimentado antes. Nem no meio de todos os meus anos de prática espiritual. Um silêncio que não era ausência, era presença. Nos meses que se seguiram, eu comecei a entender os dons que sempre estiveram em mim, de uma forma completamente diferente. A memória de origem que eu havia descrito antes, como algo que via em outras pessoas, começou a operar em mim, de forma plena. Eu comecei a me lembrar de versões de mim mesma, que existiam antes do ocultismo. Uma menina que sentia o espiritual, com uma intensidade que as pessoas ao redor não sabiam nomear, que chorava em lugares sem entender o porquê, que sabia quando algo estava errado antes de qualquer evidência aparecer, que era sensível de um jeito que o mundo ao redor tratava como fraqueza, mas que agora eu reconhecia como o começo de tudo que eu carregava. Essas memórias voltavam com uma clareza que me fazia chorar por horas, não de tristeza apenas, mas de reconhecimento. Era como rever uma criança que você abandonou, e perceber que ela sempre soube quem era, mesmo quando todo o ambiente ao redor tentava convencê-la do contrário. A escuta direta, que antes eu havia aprendido a usar de formas distorcidas, começou a funcionar em sua forma original. Eu recebia direções claras, às vezes em palavras,
às vezes em sensações físicas, às vezes em uma certeza que não tinha explicação lógica, mas que quando eu seguia, me conduzia exatamente para onde eu precisava estar. E a diferença entre o que eu havia praticado antes e o que estava experimentando agora era absoluta. O que vinha de antes sempre carregava um resíduo de ansiedade, uma dependência, uma necessidade de mais. O que vinha agora trazia paz, mesmo quando a instrução era difícil de seguir. A percepção de camadas que antes me fazia ver o que estava de errado nas pessoas e nos ambientes, para ser usado como informação dentro do ocultismo, começou a ser usada de forma completamente diferente. Eu entrava em lugares e sentia onde havia dor real. Onde havia pessoas que carregavam o mesmo tipo de guerra invisível que eu havia carregado. E em vez de usar essa informação para atacar, eu sentia um impulso avassalador de avisar, de falar, de estender a mão. Foi aí que eu entendi o quinto D, o dom que ainda não revelei completamente. Mas antes, preciso te dizer algo, diretamente. Se você está assistindo este vídeo, e reconhece em sua própria vida os padrões que descrevi, os bloqueios que não fazem sentido, o cansaço espiritual constante, a sensação de que sua vida deveria ser diferente do que é, mas algo sempre impede, a dificuldade de conexões genuínas, os ataques que chegam justamente quando você está prestes a avançar. Isso não é sinal de que você está perdido, é sinal de que você tem algo que vale a pena atacar. E assim como eu precisei de um momento de honestidade total para começar a sair daquele ciclo, você também pode ter esse momento agora. Não precisa ser no meio de uma crise. Não precisa ser depois de tocar o fundo. Pode ser hold. Pode ser agora. Pode ser neste exato instante em que você está ouvindo estas palavras e sentindo algo dentro de você, respondendo ao que está sendo dito. A transformação que aconteceu na minha vida não foi porque eu era especial. Foi porque eu finalmente parei de lutar contra o que eu era e comecei a deixar o que sempre esteve em mim operar na direção certa. E o mesmo está disponível para você. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está em uma batalha que não consegue nomear. Às vezes a pessoa não precisa de conselho, precisa de alguém que diga que o que ela sente é real e que existe saída. Seja essa pessoa para alguém hoje. Agora eu preciso te falar sobre o quinto D. E sobre o que aprendi depois de tudo que vivi, sobre como esses dons funcionam na prática dentro da sua vida cotidiana. O quinto dom é o que eu chamo de carga interquiora, e foi o último que eu compreendi sobre mim mesma, porque foi o mais difícil de aceitar. Dentro do ocultismo, eu havia aprendido que certas pessoas carregam um peso espiritual que vai além da própria vida. Elas sentem dores que não são delas, carregam angústias que não nasceram de suas próprias experiências. Acordam de madrugada com uma urgência que não conseguem explicar. Choram por situações que não as afetam diretamente. Sentem no corpo a pressão de batalhas que estão acontecendo em vidas que elas mal conhecem. Durante anos dentro do sistema das trevas, eu vi isso sendo explorado. Essas pessoas eram sobrecarregadas espiritualmente de forma intencional. Porque quando uma pessoa com carga intercessora é mantida exausta, confusa e voltada para dentro, ela para de funcionar no propósito real dessa carga. Em vez de interceder, ela apenas sofre. Em vez de agir espiritualmente, ela apenas sobrevive. E essa diferença é exatamente o que as trevas precisam manter, para que o dom não se torne uma arma contra elas. Você já acordou no meio da noite com um peso inexplicável no peito? Já sentiu uma tristeza que não tinha origem nas suas circunstâncias? Já teve uma urgência de orar por alguém sem entender de onde vinha aquele impulso? Já carregou uma dor coletiva? Uma angústia pelo mundo? Pelos outros? Por situações que você nem conhecia completamente? Isso não é ansiedade, não é sensibilidade excessiva. Não é fraqueza emocional, é o seu dom de carga intercessora funcionando. E quando você aprende a Rikan Heklo, Ea Deritiona, ele se torna uma das forças espirituais mais poderosas que existem. Agora deixa eu te ensinar algo prático sobre cada um desses 5 dons. Porque revelar não basta. Você precisa saber o que fazer com o que carrega. Sobre a memória de origem, o primeiro ensinamento é este. Ela precisa ser alimentada com verdade. Toda vez que você lê a palavra, toda vez que você passa tempo em silêncio genuíno diante de Deus, toda vez que você escolhe ser honesto sobre quem você é, sem as máscaras que o mundo te ensinou a usar,
Você está fortalecendo essa memória. O inimigo vai continuar tentando cobri-la com ruído. A resposta não é gritar mais alto do que ele. É criar espaços de silêncio, onde a verdade sobre quem você é possa emergir, sem competição. Eu precisei aprender isso da forma mais difícil. Depois da minha saída do ocultismo, havia períodos em que eu tentava preencher cada momento com atividade espiritual. Orações longas, leituras constantes, conversas sobre fé. E paradoxalmente, foi nos momentos em que eu finalmente ficava quieta, sem fazer nada, sem produzir nada, apenas existindo diante de Deus, que a memória de origem voltava com mais clareza. Ela não precisa de esforço para existir, ela precisa de espaço. Sobre a escuta direta, o ensinamento central é aprender a distinguir as vozes. Isso parece simples, mas é uma das habilidades espirituais mais complexas de desenvolver, porque existem 3 fontes de comunicação interna que todo crente enfrenta: a voz do Deus, a voz do próprio ego e a voz do inimigo. E as 3 podem soar surpreendentemente parecidas em certos momentos. O que aprendi, tanto do lado de fora quanto depois da minha conversão, é que a voz de Deus tem características específicas que a distinguem das outras. Ela traz paz mesmo quando o que diz é difícil. Ela não tem urgência ansiosa. Tem clareza tranquila. Ela nunca te aponta para algo que contradiz o caráter de Deus revelado nas Escrituras. E ela não desaparece quando você pede confirmação. Ela permanece com a mesma substância, a mesma direção, a mesma paz. O ego fala com ansiedade. Quer resultados imediatos. Se alimenta de aprovação, muda de direção conforme o vento das circunstâncias. O inimigo fala com urgência falsa. Pressiona para decisões rápidas. Usa medo como combustível. E sempre tem um elemento de isolamento. Te diz que você está sozinho, que ninguém entende, que você precisa agir agora sem consultar ninguém. Aprenda a reconhecer essas diferenças. E o seu dom de escuta direta vai te salvar de erros que poderiam custar anos da sua vida. Sobre a percepção de camadas, o ensinamento mais importante é este. Esse dom existe para proteger e para servir, não para julgar. Um dos maiores erros que pessoas com percepção espiritual aguçada cometem é usar o que sentem para criar distância de todo mundo. Como elas percebem e o que está escondido nas pessoas, elas tendem a se fechar progressivamente, porque o que enxergam pode ser perturbador. E aí o dom que deveria conectá-las ao propósito começa a isolá-las. A percepção de camadas não foi dada para que você se afaste do mundo. Foi dada para que você saiba como navegar nele, sem ser contaminado por ele. Existe uma diferença enorme entre discernir e julgar. Discernir-te diz o que está presente para que você possa agir com sabedoria. Julgar-te paralisa em uma posição de superioridade, que compromete o seu propósito. Quando você sente que algo está errado em uma pessoa, ou em um ambiente, a pergunta certa não é como me afasto disso. A pergunta certa é o que Deus quer que eu faça com essa informação. Sobre o selo de autoridade. O ensinamento que mais me transformou foi entender que a autoridade espiritual não se acumula fazendo coisas grandes. Ela se aprofunda nas escolhas invisíveis. Cada vez que você escolhe a integridade quando ninguém está olhando, sua autoridade cresce. Cada vez que você perdoa quando teria todo o direito de guardar rancor, ela se expande. Cada vez que você mantém a paz quando o ambiente ao redor está em caos, ela se fortalece. Eu pensei por anos que a autoridade espiritual era algo que se conquistava através de práticas, de rituais, de acúmulo de poder. O que aprendi depois da minha libertação é que ela é construída através do caráter. E caráter se forma exatamente nas situações que você mais queria não ter vivido. Nos períodos de silêncio de Deus que parecem abandono, mas são na verdade os momentos de formação mais intensos da sua vida. Tudo que você atravessou, e que parecia destruição, estava na verdade forjando algo em você, que nenhuma circunstância externa pode remover. Sobre a carga intercessora. O ensinamento prático mais urgente é este. Aprenda a não carregar sozinho o que foi dado para ser depositado em oração. Pessoas com esse dom tendem a acumular o peso espiritual, que sentem porque não sabem o que fazer com ele. Elas sentem, sofrem, carregam, ficam exaustas e nunca entendem por que o ciclo se repete. A carga intercessora
Não foi dada para ser armazenada, foi dada para ser transformada em oração. Toda vez que você sente um peso inexplicável, toda vez que acorda com uma urgência que não tem nome, toda vez que seu coração dói por algo que não consegue identificar, esse é o sinal de que o seu dom está ativo e pedindo para ser usado. A resposta não é tentar entender a origem do peso. A resposta é orar, deixar aquele peso fluir para fora de você, na forma de intercessão, e confiar que quem colocou aquela carga em você sabe exatamente aonde ela precisa chegar. Eu aprendi isso tarde. Passei anos dentro e fora do ocultismo carregando um peso espiritual que me destruía por dentro porque eu não sabia o que fazer com ele. Hoje eu sei, e toda vez que aquela urgência de madrugada aparece, toda vez que um choro sem explicação emerge, eu não luto mais contra isso, eu oro. E o peso que chegava como fardo, sai como oferta. Existe algo que une todos esses 5 dons, e que é o ensinamento mais importante que eu poderia te deixar. Eles não funcionam por esforço humano. Eles funcionam por rendição. Quanto mais você tenta controlar, desenvolver artificialmente ou exibir esses dons, menos eles operam na plenitude para a qual foram dados. Quanto mais você se rende, se humilha, se coloca em posição de dependência genuína de Deus, mais eles fluem de forma natural e poderosa. O inimigo quer te convencer de que você precisa fazer algo para ativar o que carrega. A verdade é que você precisa parar de tentar ativar e começar a confiar que quem colocou esses dons em você sabe como faz o close funcionar. No tempo certo e da forma certa. A sua parte é permanecer alinhado, permanecer honesto, a permanecer rendido. E escreve aqui nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração, porque a oração é o ambiente onde todos esses dons encontram sua expressão mais plena. É onde a memória de origem é renovada, onde a escuta direta se afina, onde a percepção de camadas ganha clareza, onde o selo de autoridade se aprofunda e onde a carga intercessora encontra seu destino. Você foi feito para isso, não para a mediocridade espiritual, não para uma fé de superfície que mal sustenta o cotidiano. Para algo muito maior do que isso, e o fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras até este ponto, já diz algo sobre o que está se movendo dentro de você agora. Eu quero encerrar este vídeo te dizendo algo que eu precisava ter ouvido muito antes. Você não tá louco. Você não é excessivamente sensível. Você não é instável, não é fraco. Não é problemático. Você é alguém que sempre carregou mais do que o ambiente ao redor conseguia compreender. E por isso, passou anos tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Tudo o que eu descrevi hoje, os ataques invisíveis, os bloqueios sem explicação, o cansaço espiritual constante, a sensação de que sua vida deveria ser diferente do que é, a dificuldade de conexões genuínas, os ciclos que se repetem, tudo isso tem uma raiz que vai além do emocional e do racional. E agora que você tem esse entendimento, você não pode mais encarar sua história da mesma forma. Eu saí do ocultismo sem nada. Sem a identidade que havia construído por anos, sem o círculo de pessoas que me cercavam, sem o poder que pensava que me protegia. Saí com um nome que eu estava aprendendo a confiar, e com a certeza frágil mas real, de que o que eu havia visto naquela noite, aquela presença que me olhou diretamente através de tudo o que eu havia me tornado, era mais real do que qualquer coisa que eu havia experimentado antes. E hoje, do outro lado de tudo aquilo, eu posso te dizer com uma clareza, que só vem de quem atravessou. Vale a pena a dor do processo. Vale a pena o desconforto da transformação. Vale a pena abrir mão de versões de si mesmo, que já não servem mais para descobrir quem você realmente é. Os 5 dons que revelei hoje não são conquistas espirituais que você precisa buscar. São marcas que já estão em você. A memória de origem que mantém sua identidade ancorada na verdade, mesmo quando tudo ao redor tenta redefinir quem você é. A escuta direta que te conecta a uma direção que não depende das circunstâncias externas para existir. A percepção de camadas que te protege e te posiciona estrategicamente no campo espiritual. O selo de autoridade que foi forjado em tudo que você superou e que opera independentemente da sua consciência sobre ele. E a carga intercessora que te conecta a um propósito que vai muito além da sua própria vida. Esses dons explicam sua história, explicam os ataques, explicam os ciclos, explicam por que certas portas fecharam, por que certas pessoas saíram, por que certos ambientes nunca funcionaram para você.
não foram punições, foram proteções, não foram fracassos, foram formações. E agora que você entende isso, a pergunta que fica não é se você carrega esses dons. A pergunta é: o que você vai fazer com esse entendimento a partir de hoje? Vai continuar se encolhendo para caber em espaços que foram feitos para te diminuir? Vai continuar explicando sua sensibilidade como defeito? Vai continuar carregando sozinho um peso que foi dado para ser transformado em oração e em propósito? Ou vai finalmente começar a se enxergar pela lente correta? Eu precisei sair do lado de lá para entender o que estava do lado de cá. Você não precisa percorrer esse caminho. Você tem acesso a essa verdade agora, hoje, neste momento. E o que você faz com ela a partir daqui é uma escolha que só você pode fazer. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa antes de fechar este vídeo. O inimigo não gosta que você tenha assistido até aqui. Cada minuto deste vídeo foi uma camada sendo removida de uma mentira que ele investiu muito para manter sobre você. E a pressão que você pode sentir agora, aquela voz que diz que isso não é para você, que você tem erros demais, história demais, que já passou da hora, que você não é o tipo de pessoa que carrega dons assim, essa voz não é sua. É a voz de quem sempre soube o que estava em você e passou a vida inteira tentando fazer você nunca descobrir. Você descobriu hoje, e agora o céu inteiro está torcendo para que você faça o que as trevas sempre tiveram medo que você fizesse. Despertar completamente para quem você é e para o que você carrega. Eu encerro este vídeo com uma certeza que trouxe comigo da jornada mais difícil da minha vida. Deus não desperdiça nada, não desperdiça a dor, não desperdiça os anos perdidos, não desperdiça os erros, não desperdiça as estações de silêncio. Tudo que você viveu até aqui tem um peso espiritual que está sendo redimido agora. E o que o inimigo usou para tentar te destruir está sendo transformado na fundação do que você vai construir a partir deste momento. Você chegou até o fim deste vídeo porque estava pronto para ouvir isso. Agora é a sua vez de agir. Escreve aqui nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Deixa isso registrado. Não para mim, mas para você mesmo, porque tem poder em declarar quem você é. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está travado em uma batalha invisível, que não consegue nomear. Alguém que está exausto, sem entender porquê. Alguém que tem todos os sinais de uma pessoa marcada, mas que ainda não recebeu a linguagem para entender o que está vivendo. Seja o instrumento que leva essa revelação para onde ela precisa chegar. E se você ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora e ativa o sino de notificações. Porque o que foi compartilhado aqui hoje é apenas o começo do que ainda está por vir. Há muito mais que precisa ser dito, muito mais que as trevas prefeririam que ficasse em silêncio. Enquanto houver voz e propósito, o silêncio não vai vencer. Até o próximo vídeo. E que cada dom que você carrega desperte completamente a partir de hoje.